vamos continuar cultuando a Deus agora, ofertando ao Senhor, com alegria no coração, a fim de que essa oferta seja direcionada às atividades missionárias da igreja. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A nossa igreja tem por costume recolher os dízimos e as ofertas no segundo domingo do mês, no culto da noite. E nos cultos doutrinários nós vamos ter um período em que vamos recolher ofertas missionárias para serem aplicadas conforme cada domingo que se recolhe as ofertas numa missão específica. Nós já temos outros investimentos em missões que a igreja faz na sua rotina administrativa, mas também bíblico nós podemos ofertar ao Senhor especificamente segundo o que o Senhor propõe em nosso coração. Nesse domingo nós vamos abençoar o ministério missionário do pastor Ariovaldo, especificamente com essa oferta. Os irmãos não sintam-se constrangidos de forma alguma, nem a ofertar e nem a não ofertar, apenas colocando diante de Deus aquilo que estiver no teu coração, né? Não é a contribuição mensal com a igreja, o dízimo, mas uma oferta específica para a obra missionária. Nossos irmãos diáconos têm ali envelopes, se os irmãos quiserem podem acenar, se não podem colocar diretamente aqui no gasofilácio. Temos mais uma canção. Enquanto cantamos, nós podemos apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Ariovaldo. Graças a paz, irmãos e irmãs. É uma bênção estar com os amados. Eu queria convidá-las a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. A partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e que enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas sei que agora mesmo tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por tu me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos que nos ministres da Tua Palavra. Nós não temos nada a apresentar-te para que possas dignar-te a isso, a não ser o Teu próprio Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado e que permite a nossa comunhão contigo. E em nome dele nós rogamos: ministra-nos para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido e a gente poderia chamá-lo, entre tantos títulos possíveis, o Deus que demora, ou quando Deus demora, ou quando Deus não chega a tempo. É uma realidade com a qual nós
nos deparamos e nem sempre compreendemos. Porque Deus não chegou. E essa é a questão que Marta levanta para Jesus. Por que o Senhor não chegou? Jesus é amigo de Lázaro, eles são amigos. Jesus é amigo das irmãs de Lázaro. Ele já havia salvo Maria de uma vida muito complexa, muito complicada, muito comprometida. Maria é quem vai e chora aos pés dele, lava os seus pés com suas próprias lágrimas, recebe perdão, transformação. Enfim, há uma relação intensa entre Jesus e essa família. No entanto, Jesus é avisado em tempo hábil da enfermidade de Lázaro. E ao invés de abalar-se rapidamente em direção ao amigo, ele demora mais 2 dias e ele disse que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aqui Jesus informa-nos uma das coisas mais misteriosas da igreja e mais misteriosas da comunhão com Deus e da vida com Deus, que é quando Deus pode contar com seus discípulos como parábolas vivas daquilo que Ele quer ensinar ao mundo. Nós conhecemos um exemplo como esse no Antigo Testamento. É Jó. Jó é convocado por Deus como uma parábola viva do que Ele quer ensinar ao mundo. E essa relação misteriosa entre Cristo e a igreja, entre Deus e os seus, fala de missão e fala de uma consciência de missão que não somos todos nós que temos, que é a consciência de que estamos aqui para manifestar a existência, a honra e os propósitos de Deus. Isso nos torna seres à disposição. Estamos à disposição de Deus. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil e não é uma coisa desejada. É como ser profeta. Ninguém quer ser profeta. Você pode ler a história dos profetas na Bíblia. Todos eles têm de ser convencidos de que eles têm uma tarefa e precisam cumpri-la. Porque profeta é uma coisa muito desconfortável. Extremamente desconfortável. E desconforto não é exatamente o que o ser humano sonha. Muito pelo contrário. Então, o que o Senhor está dizendo, a informação que o Senhor está nos dando aqui é uma informação impressionante, honrosa e angustiante ao mesmo tempo, que é de que Deus espera contar conosco como parábolas vivas, para a glória dele, para que se manifeste quem ele é e para que o mundo possa ser salvo. Não é fácil, não. Eu me lembro de um amigo que disse para mim que gostaria de ter o dom, o poder de ressuscitar os mortos. Eu disse, para quê? Para eles morrerem 2 vezes? Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, qual é a vantagem de morrer 2 vezes? Ninguém quer morrer uma. Você está dizendo que vai ressuscitar o sujeito para ele morrer uma outra vez? Não é melhor ele aguardar que passe a ressurreição definitiva? Então, às vezes, nós temos alguns desejos grandiloquentes
mas que de fato não significam o que a gente acha que significa. Então, Lázaro é uma parábola viva. É como se Jesus estivesse dizendo: o Pai encontrou um servo disposto a ser uma parábola viva para que ele se manifeste ao mundo. Nós vamos aguardar. É impressionante, não é? Impressionante. E aí Jesus aguarda o tempo do Pai e vai em direção à aldeia. Não era longe da onde ele estava, mas era longe o suficiente. Quando eu digo não era longe, quer dizer, estou usando os nossos referenciais, né? Longe para nós é muito longe. Afinal de contas, nós somos um continente sozinhos, né? Então, mas para eles, né? Quem já foi em Israel sabe, aquilo é uma caixinha de fósforo. Você cruza 2, 3 vezes no mesmo dia. Mas Jesus aguardou 2 dias. De tal maneira que o tempo que ele levaria para chegar não daria para fazer muita coisa. Na verdade, olhando da perspectiva da enfermidade, não daria para fazer mais nada. Agora, as irmãs avisaram com antecedência. E isso fala de nós. Nós sempre achamos que Deus é por nós. E é verdade. Mas nem sempre nós nos achamos que nós somos por Deus. Que Deus é por nós é fato consumado. Mas a contrapartida é que nós somos por Deus. Se Ele precisar de nós, em qualquer circunstância, a qualquer momento e a qualquer custo, Ele sabe que pode contar. É a contrapartida. Deus é por nós e nós somos por Deus. O Ed me contou uma história muito interessante, que ele estava com um irmão na Romênia. E aí apresentaram para ele um grande músico. Um músico clássico, reconhecido no mundo todo. E aí as pessoas, quando apresentaram ao Ed e a esse irmão que estava com ele, disseram para ele: olha, esse é um músico aclamado, reconhecido como músico clássico no mundo todo, e ele é cristão. E o governo romeno o manteve preso 20 anos. E aí eles perguntaram para ele por que ele foi preso. Ele disse que foi preso porque o governo pediu que ele criasse as músicas nacionais, para fomentar nacionalismo, etc. E ele disse que não faria isso, porque aquele era um governo mau, um governo que precipitava a maldade, e que ele não prestaria esse tipo de serviço. Porque ele era cristão e ele não podia concordar com o que aquele Estado estava fazendo. E foi encarcerado por 20 anos. Depois caiu o regime, está livre, está aí desfrutando do seu talento e mostrando seu talento no mundo todo e é reconhecido internacionalmente. E aí um dos irmãos, o irmão que estava com o Ed, disse: como o senhor conseguiu resistir? O senhor não ficou triste com Deus? E o senhor conseguiu perdoar essas pessoas? E o senhor conseguiu entender um processo desse? Sua fé não foi abalada?
E ele disse para o irmão: a balada? Por que seria a balada? Ele disse: porque o senhor é um cristão, passou 20 anos na prisão, fiel a Deus. Isso não abalou a sua fé? Ele disse: não, eu sempre soube que nós somos chamados para padecer por Ele. Eu sempre soube que nós somos chamados não apenas para ser salvos por Ele, mas para padecer por Ele. Então eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Ele estava me salvando e eu estava padecendo por Ele. Por que razão eu ia ter a fé abalada? Eu sempre soube disso. Isso é essa figura do Lázaro aqui. Não só Deus é por nós, mas nós somos por Deus. E o Lázaro então se mostrou a ser uma parábola viva. Bom, Jesus chega, aí vem a Marta. A Marta é dinâmica e teológica. Ela é uma teóloga, na verdade. Ela chega a Jesus e diz: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus reage a essa fala dela, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu cheguei. Você tem duas possibilidades: reclamar por que eu demorei para chegar, ou desfrutar do fato que eu cheguei. Você pode escolher. Você pode dizer: por que o senhor não veio? Ou você pode ver: ainda bem que o senhor chegou. É uma opção sua. E ela reagiu como quem conversou, assumiu: por que o senhor não veio? Porque Jesus disse: o teu irmão vai ressurgir. E ao invés de ela dizer: aleluia, eu sabia que o senhor vinha aqui para fazer algo extraordinário, ela reage a Jesus com uma fala teológica: eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu cheguei. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você não crê nisso? Ela diz: creio. Eu tenho crido que o Senhor é o Filho de Deus que vinha ao mundo, que o Senhor é o Cristo. Virou as costas e foi embora. Ela estava discutindo teologia, mas ela não tinha mais nenhuma fé e mais nenhuma esperança. Porque na cabeça dela só havia uma pergunta não respondida: por que o senhor não veio? Eu mandei avisar em tempo. Por que o senhor não veio? Às vezes nós fazemos isso com a vida também. Nós passamos o resto da vida a perguntar por quê, e não para aprender o quê. E se todas as vezes que nós perguntarmos para Deus por quê, a única resposta que nós obteremos é: porque eu sou Deus. Isso diz tudo, mas não explica nada. É assim que funciona com Deus. Porque eu sou Deus. Eu sei o que você não sabe.
Eu sou Deus. Eu sei o que você não sabe e eu faço o que você não pode entender. Eu sou Deus. Então, esse quadro de Lázaro é extraordinário. Primeiro, porque Lázaro é uma parábola viva. E Deus espera contar com parábolas vivas. Com gente que está pronta a demonstrar que Deus é extraordinário. Que vale a pena. Eu acho que eu contei para vocês a história do presbiteriano que levou John Wimber a Cristo. Contei? Não? John Wimber é um presbiteriano que se avivou e criou essa igreja Vineyard, que todo mundo ouviu dizer. Mas ele foi levado a Cristo na igreja presbiteriana por um presbiteriano cujo nome se perdeu. Mas esse presbiteriano, ele tem uma história interessantíssima. Ele acolheu um rapaz que não tinha onde morar, levou esse rapaz para morar na casa dele. E esse rapaz estuprou e matou a filha dele. Morava em sua casa, estuprou e matou a sua filha. Ele então disse para a esposa: eu preciso achá-lo antes que a polícia o encontre. E realmente conseguiu achá-lo antes que a polícia o encontrasse. E o manteve vivo e o entregou vivo à polícia. E garantiu a integridade física dele. Esse moço foi preso, condenado à morte, e a execução aconteceu. Em todo o período, esse irmão que teve a sua filha assassinada por aquele jovem esteve do lado desse jovem, visitou-o diariamente, orou com ele todos os dias, leu a Bíblia com ele todos os dias, até que esse menino se arrependeu e realmente entregou a vida para Jesus. E no dia em que o menino foi executado, esse irmão chorava como quem perdera um filho. E no dia seguinte, as manchetes do jornal da cidade estampavam a seguinte chamada: pela primeira vez em toda a nossa história, nós vimos um cristão. Pela primeira vez em toda a nossa história, nós vimos um cristão. Isso é ser uma parábola viva. É decidir que se manterá cristão, que se manterá com Cristo e que fará o que ele faria. Isso é uma parábola viva. Isso é tornar-se ou ser tornado pelo Espírito Santo num ser a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o chamado cristão. Lázaro foi assim. Lázaro foi assim. Inclusive, Lázaro, a tradição diz que o Lázaro foi monge nessa missão de ser uma parábola do poder e do amor do Cristo, porque depois os inimigos de Cristo o mataram. Diz a tradição, só para que não ficasse sustentado que Deus havia passado por ali. É uma história fantástica, a história do Lázaro. E aí Marta tem essa discussão com Jesus, uma discussão teológica, porque ela não conseguiu tirar do coração a pergunta: por que o Senhor não chegou em tempo? E é interessante que Marta conseguiu fazer uma coisa interessante. O Pai manteve Jesus Cristo 2 dias na casa dele. E Maria impediu Jesus de entrar na aldeia. E Marta impediu Jesus de entrar na aldeia. Porque a Marta foi e disse:
Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a sua irmã. Ela não está comocionada, ela não tem fé, ela não espera mais coisa nenhuma, ela está com bronca de Jesus. Virou as costas e foi embora. E manteve Jesus fora da aldeia. Porque quando ela chega, a irmã, Jesus na verdade não disse nada para ela chamar a irmã. Mas ela chegou para a irmã e disse: o mestre chegou e te chama. É mais ou menos como a gente diria: olha, Jesus está aí, eu não sei o que fazer com isso. Vai lá ver o que ele quer, que não tem mais nada para ele fazer. E aí Maria levantou-se, versículo 29, e depressa foi ter com ele. E olha o detalhe do versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. O Pai, para a sua glória, manteve Jesus 2 dias no lugar onde ele estava. E Marta, por sua incredulidade, impediu Jesus de fazer o que ele tinha de fazer. Todas as vezes que o meu coração é assolado pela pergunta por quê, tudo que eu consigo fazer é impedir Deus de fazer o que ele tem de fazer. Ele não se mexe. Ele não encontrou fé. Então ele não se move. Mas aí chega Maria. Maria chega e se lança aos pés de Jesus. E curiosamente, diz a mesma coisa que a irmã: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se. Ela provocou Jesus, o que Marta não provocou, embora tivesse dito a mesma coisa. Não foi o que ela disse, foi como ela disse. A Marta disse: por que o senhor chegou agora só? Por que o senhor não veio quando eu chamei? E a Maria disse: ah, Jesus, como nós estamos esperando pelo Senhor. Como nós estamos esperando pelo Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, mas como nós estamos aguardando pelo Senhor. E aí isso comove Jesus. Jesus agita-se no espírito e pergunta onde é que ele está sepultado. E chora. E chora. Porque nesse momento, Jesus está se solidarizando com alguém que está passando por um estado de sofrimento, porque como ele está em missão. Por alguém que está passando por um estado de sofrimento, porque como ele está em missão. E essa solidariedade com Cristo é extraordinária. O Cristo sabe o que nós estamos passando. E Ele sabe que nós estamos passando porque estamos em missão. É extraordinário. E Ele chora. E eu fico admirado com Jesus, porque se eu soubesse que eu ia ressuscitar um sujeito, eu estaria com uma descarga de adrenalina tão alta, que eu iria chegar dizendo: ok, pode parar de chorar, eu cheguei, vamos resolver esse negócio, eu vim aqui para ressuscitar todo mundo,
vamos acabar com a festa, acabou, já era. Jesus não. É porque Jesus não tira a gente do fundo do poço jogando uma corda. Jesus desce ao fundo do poço. Entende o que está acontecendo conosco. Se solidariza. Coloca a gente sobre os seus ombros e tira a gente de lá. Então Jesus é solidário conosco porque Ele sabe que como Ele, nós estamos em missão. É por isso que passamos o que passamos e sustentamos o que sustentamos, porque nós estamos em missão. Nós estamos anunciando ao mundo que o mundo tem pouco tempo e que as pessoas precisam se converter. As pessoas precisam mudar. Porque nós não temos muito tempo. Aliás, nós não sabemos quanto tempo temos. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então nós estamos em missão. Nós estamos em missão com os nossos filhos, nós estamos em missão com os nossos parentes, nós estamos em missão com os nossos vizinhos, e nós estamos em missão conosco mesmo. O tempo todo nós estamos lutando contra nós mesmos para nos mantermos na fé, para nos mantermos firmes nos nossos valores. E para isso nós temos de crer para além do que os nossos olhos alcançam. Por isso o Cristo se solidariza conosco, porque como Ele nós estamos em missão. E quanto mais nós tivermos consciência disso, mais nós saberemos o que enfrentar, como enfrentar e o que esperar. E como reagir. Enquanto o Cristo não chega. Mas Ele vai chegar. Ele vai chegar. Mas a pergunta é: como eu vivo enquanto o Cristo não chega? E Maria viveu bem, com fé, com esperança, embora envoltas em dor. E mexeu com Jesus. Jesus encontrou uma companheira de missão e chorou, se solidarizou. E as pessoas que viram isso reconheceram o amor dele pelo Lázaro, mas alguns, sempre há alguns, que objetaram dizendo, como Marta, ele não podia ter vindo e resolvido esse problema? E essa pergunta vai estar sempre diante de todos nós. Porque não somos todos nós que olhamos para a cruz e a vemos de fato. Porque quando nós olhamos para a cruz e nós sabemos que quem está lá é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, a pergunta que deveria nascer no nosso coração é: o que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos no universo? O que foi que nós fizemos no universo que uma das pessoas da Trindade teve de morrer? A simples menção dessa pergunta amplia a nossa compreensão assustadoramente e dá-nos a dimensão do mistério, como dizia Calvino, a dimensão do mistério no qual nós vivemos. O que foi que aconteceu no universo que uma das pessoas da Trindade teve de morrer, teve de experimentar a morte? O que foi que aconteceu no universo? O que foi que nós fizemos? Então, quanto
gente saberá exatamente em meio ao que está. E aí Jesus chega e pergunta sobre o sepulcro, pede para que retire a pedra e Marta protesta, porque Marta não esperava nada, não tinha nenhuma perspectiva. E aí, tirar a pedra é apenas uma tortura. O Senhor não veio curar o meu irmão, e agora vai expor o estado em que ele se encontra? Ele já está em estado de putrefação. O Senhor não veio em tempo. O Senhor chegou atrasado. E agora o Senhor quer expor o estado em que meu irmão se encontra? Ele já está em estado de putrefação. O odor que vai sair de lá é só humilhação. E aí, Jesus diz: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Isso responde a uma pergunta: o que Deus espera de mim? Fé. E fé, embora o texto aparentemente diga outra coisa, não é crer no poder de Deus. Fé não é crer no poder de Deus. Crer que Deus tem poder é lógica. É por definição. Se é Deus, tem poder. Crer, ter fé, é crer no caráter de Deus. Deus é bom. Deus existe. E Deus é galardoador daqueles que buscam. Fé é crer no caráter de Deus. Não que ele tem poder para fazer. Porque Deus tem poder para fazer tudo o que quiser, mas só fará o que deve fazer. Deus tem poder para fazer tudo o que quiser, mas só fará o que deve fazer. Porque Deus tem caráter. E quem tem caráter só faz o que deve ser feito. E aliás, essa é a melhor das notícias, porque imagine um ser todo-poderoso e mau. Imagine um ser todo-poderoso e sem caráter. O que se pode fazer em relação a um ser todo-poderoso e sem caráter? Nada. Fé é crer no caráter de Deus. E isso é que me mantém dizendo sempre, ou deveria nos manter dizendo sempre, nós estamos aguardando Cristo. Enquanto nós o aguardamos, nós o veremos como ele viveria se estivesse no nosso lugar. Ele virá no seu tempo, na sua hora, segundo o seu caráter. Ele virá. Enquanto nós o aguardamos como ele aguardaria. E aí,
o Senhor manda tirar a pedra e lhe agradece ao Pai, dizendo: graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Essa é a esperança de todas as nossas orações. É que uma outra oração minha será repetida por Jesus Cristo, o Pai. E a oração minha que Ele repetir ao Pai será ouvida. Porque eu só oro baseado no fato de que eu tenho um sumo sacerdote. Porque na dinâmica, na dispensação de Deus, Deus ouve ao sumo sacerdote. Mas eu tenho um sumo sacerdote que está diante de Deus diuturnamente. E eu tenho um sumo sacerdote que é também o sacrifício feito uma vez por todas e aceito uma vez por todas. De modo que, baseado no sacrifício dele, Deus não tem mais nada contra mim. E que quando eu orar, segundo o melhor para mim e para o universo, e eu estou aprendendo a orar, porque todo o trabalho que Deus está fazendo comigo é para me ensinar a orar. Quando eu orar, quando eu aprender a orar, segundo o melhor para mim e para o universo, o meu sumo sacerdote vai repetir a minha oração. Vai interceder por mim. E todas as vezes que o meu sumo sacerdote ora, a oração dele é ouvida imediatamente. Por isso, tudo que eu peço, Senhor, ensina-me a orar. E todo o trabalho de Deus na minha vida é para me ensinar a orar. E aí ele diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. E sabe que isso aqui é muito interessante, porque os judeus naquela época tinham uma crença espúria, mas tinham. E a crença espúria que eles tinham é o seguinte: que quando o sujeito morre, o espírito ronda o sujeito 3 dias. Depois de 3 dias o espírito vai embora. Acabou. Então, enquanto o espírito está aqui rondando o sujeito, na crença é espúria, não é verdade, não tem na Bíblia, não tem nada disso na Bíblia. Mas eles naquela época criam assim. Então você pode chamar o sujeito, que o sujeito ainda está perto para ouvir. Mas já faziam 4 dias. Por isso que elas insistiam tanto em dizer para ele: mas já faz 4 dias. O espírito dele não está mais aqui. Na verdade, o espírito não está mais aqui desde o dia que ele morreu, mas eles criam que estava lá 3 dias. O que é que eles não sabiam? Eles não sabiam qual é a extensão da voz de Jesus. Eles não sabiam até onde a voz de Jesus vai. E o que Jesus estava dizendo é: você não sabe até onde vai a minha voz. Você não sabe o que eu posso comandar no universo. Você não sabe o que eu posso trazer de volta. E o que eu posso sustentar com a minha palavra. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Extraordinário. Por isso que vale a pena aguardar o Cristo. Porque a extensão da voz do Cristo não conhece limites. O tempo não existe.
passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Não existe distância que a voz dele não alcance. E não existe ser no universo. Nem fenômeno, nem movimento que a voz dele não comande. Então tudo que ele precisou dizer foi: Lázaro, vem para fora. Aguarde o Cristo, meu irmão. Aguarde o Cristo, minha irmã. Continua crendo. Continua crendo. Ele virá. E ele virá num tempo melhor para todo mundo. E a voz dele não conhece limite. A ordem dele não pode ser desobedecida. E a palavra dele relativiza tudo. E aí saiu o homem, envolto ainda em lenço, em tudo que os seres humanos fizeram para tentar preservar o impreservável. E aí Jesus disse: desatem. Ele voltou. Ele não precisa mais dos esquemas humanos. Ele voltou. Então isso que eu queria deixar com você nessa manhã, em que nós estamos participando desse momento que nos é sagrado. Continua a esperar o Cristo. E aguarde-o como ele aguardaria se estivesse no seu lugar. E se você estivesse usado como uma parábola viva, você entrou na gama de alguns homens e mulheres especiais que a história conheceu e que Deus chamou pelo nome. Continue crendo. Fique firme. O Cristo vem. E quando ele vier, a palavra dele colocará todas as coisas nos seus devidos lugares. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar os nossos irmãos presbíteros para ministrarmos a ceia. Se houver alguma pergunta, eu vou gentilmente pedir aos irmãos que deixemos para o mês que vem, dia 8 de maio. O pastor Ari vai estar conosco novamente, mas como hoje, especialmente, nós temos a ceia do Senhor, vamos precisar de um pouquinho mais de tempo aqui nessa celebração. Vou convidar os meus irmãos presbíteros, também o pastor Ari, para virem à frente, para ministrarmos a ceia do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 apenas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é... Nós ouvimos a palavra do Senhor, que renova a nossa esperança, aumenta a nossa fé em Cristo.
E nós estamos diante da mesa do Senhor, que é a manifestação